Se tem uma divisão que é conhecida por quebrar a banca, essa divisão é o peso médio do UFC. Porque ao longo da história tivemos diversas lutas e diversos campeões que eram grandes zebras e acabaram chocando o mundo com uma grande vitória. E eu separei 5 dessas zebras aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, pessoal, eu quero lembrar pra vocês que nesse sábado tem o UFC 297 e tá rolando uma promoção especial na Stake.com, a patrocinadora oficial do UFC, a casa de apostas parceiro do UFC. Nesse sábado, nas lutas entre Sean Strickland e Dricus du Plessis e Maíra Bueno Silva contra Raquel Pennington, se a luta acabar por nocaute ou finalização no quarto ou no quinto round, você ganha em dobro nas duas principais lutas do card. Além disso, se qualquer luta que você apostar, qualquer lutador que você apostar, perder por decisão dividida, você recebe o seu dinheiro de volta. Então não perde tempo, já cria sua conta lá na Stake, clica nesse link no primeiro comentário fixado para usar o meu cupom Figueira, que ele já dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ele dobra o seu primeiro depósito a partir de R$30. Então vai lá, cria sua conta na Stake usando o meu cupom, link no primeiro comentário fixado, para você jogar com a patrocinadora oficial do UFC. Sem mais delongas, vamos às 5 maiores zebras do peso médio no UFC. Número 5, Dricus du Plessis contra Robert Whittaker. No seu início de carreira no UFC, o Dricus du Plessis não parecia exatamente um devorador de mundos. A grande maioria das suas primeiras vitórias no UFC foram no sufoco, na garra. Ele passava um perrengue danado para vencer os seus adversários. Sem falar que logo no início do segundo round, ele já estava morto no gás, cansava muito rápido. Já o Robert Whittaker, esse sim era um devorador de mundos. O ex-campeão bateu praticamente todo mundo da categoria dos médios. Basicamente zerou a elite, com exceção do campeão Israel Adesanya. E quando essa luta foi casada em 2023, a lógica era muito simples. O Robert Whittaker vai matar o Dricus du Plessis. Mas nada que uma cirurgia nasal que era para ter sido feita em 2020 e que corrigiu completamente a respiração do Dricus du Plessis não resolvesse o problema. E assim, o sul-africano não só venceu, mas nocauteou Robert Whittaker no segundo round, vencendo com clareza o campeão de prata da categoria de uma forma que apenas o Adesanya tinha conseguido fazer. E assim, inevitavelmente, ele ganhou a chance de disputar o cinturão contra o próprio Israel Adesanya. E o resto dessa história eu já volto a contar ainda nesse vídeo. Número 4, Uriah Hall contra Gegard Mousasi. Infelizmente, o Gegard Mousasi é uma joia que foi esquecida no fundo do mar. Na minha opinião, esse é um dos melhores lutadores que o peso médio já viu. Ex-lutador de boxe, kickboxer, com 60 lutas de MMA na carreira e é ex-campeão do Dream, Cage Warriors, Bellator e Strikeforce. Além de ter competido em 4 categorias de peso diferentes: peso médio, meio pesado e peso aberto. Em seu cartel com 49 vitórias, ele bateu nomes como Chris Weidman, Vitor Belfort, Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré, Mark Hunt, Dan Henderson e muitos outros. O cara realmente é muito bom, é uma pena que ele nunca foi tão carismático e nunca foi tão conhecido. Dito isso, em 2016, quando casaram a luta entre ele e a decepção do TUF, Uriah Hall, todo mundo esperava a mesma coisa, que a luta ia ser um passeio, que o Mousasi ia limpar o chão com o jamaicano. E de fato estava sendo um passeio. O primeiro round foi todo do Gegard Mousasi, que botou pra baixo com tranquilidade, ficou por cima o round inteiro, um clássico 10-8. Mas a gente sabe o que é que o Uriah Hall tem a oferecer, a melhor coisa que ele pode fazer, que é tirar um golpe matador da cartola. E foi exatamente isso que aconteceu no segundo round, quando do nada o Uriah Hall tirou um chute rodado do bolso e nocauteou Gegard Mousasi. Até hoje, em 60 lutas profissionais, ele foi o único que nocauteou o Gegard Mousasi. E na época foi uma zebra tão grande, tão surpreendente, que mesmo a luta não tendo valendo o cinturão e o Mousasi não ser tão carismático, tão popular assim com o público, o UFC decidiu fazer uma revanche entre os dois. E na revanche, o Gegard Mousasi devolveu com juros e nocauteou o jamaicano no primeiro round. Número 3, Michael Bisping contra Luke Rockhold. Michael Bisping era aquele clássico porteiro do peso médio. Aquele cara que fica no meio do ranking, que vence uma, perde outra e que serve de escada para outros lutadores fazerem seu nome em cima dele. Ele é tipo um Derek Bronson, um Jack Hermanson, era assim o Michael Bisping na época dele. Ele ficava sempre nesse ganha e perde, foi assim durante seus 10 anos de carreira no UFC. Mas ele nunca desistiu do seu sonho de ser campeão. E em 2016, o melhor ano da carreira dele, aos 37 anos de idade, a maré começou a virar a favor do inglês. E tudo começou em fevereiro,
fevereiro, quando ele conseguiu vencer o Anderson Silva na Inglaterra. Com essa vitória gigantesca, contra o próprio Anderson Silva, uma lenda do esporte, o Bisping subiu para a elite do peso médio, ficou em 4º lugar. E o campeão da época, Luke Rockhold, que já tinha inclusive vencido o próprio Bisping 2 anos antes com extrema facilidade, ia fazer uma luta em junho contra o Chris Weidman. Só que aí, faltando 2 semanas pro evento, o Chris Weidman acabou se lesionando e o Michael Bisping entrou no lugar, recebendo seu primeiro title shot em 10 anos competindo no UFC. E como o Bisping tinha fama de porteiro da categoria, mão de alface, já tinha perdido tranquilamente pro Luke Rockhold há pouco tempo atrás e aceitou a luta sem treinar direito, sem um camp completo, faltando só 2 semanas, todo mundo achou que seria um repeteco da primeira luta. Mas no fim, o mão de almofada chocou o mundo ao nocautear Luke Rockhold ainda no primeiro round, conquistando o cinturão dos médios depois de 10 anos competindo no UFC, e fazendo história ao ser o primeiro campeão inglês da história da organização. Número 2, Sean Strickland contra Israel Adesanya. Voltando ao começo do vídeo, Dricus du Plessis venceu Robert Whittaker e com isso ele ganhou a chance de enfrentar o Israel Adesanya no evento que estava planejado para setembro, na Austrália. Só que nessa luta contra o Robert Whittaker, o du Plessis acabou lesionando o pé, e assim não daria tempo dele se preparar para enfrentar o Adesanya em setembro. Sendo assim, Sean Strickland, 5º colocado do ranking na época, entrou no lugar do sul-africano e enfrentaria Israel Adesanya com pouco tempo de preparo. E a gente tá falando do Adesanya no auge. Ele tinha acabado de nocautear o Alex Poatan. Sabe o Poatan, esse monstro que hoje é campeão dos meio pesados e que havia nocauteado o próprio Sean Strickland no primeiro round? Pois é, a última vitória do Adesanya na época era contra o Poatan. Traduzindo, o Adesanya era franco favorito em todas as casas de apostas. Favorito na proporção de 9-1. Ninguém imaginava que o Strickland seria um adversário sério, que seria páreo para o campeão. Uma vitória moral para ele seria, no mínimo, chegar na decisão dos juízes. Mas no fim foi o oposto. O americano deu knockdown, dominou a luta em pé e concretizou uma das maiores zebras da história da categoria, ao dominar um dos melhores strikers da história do UFC na sua própria especialidade. Número 1, Chris Weidman contra Anderson Silva. Anderson Silva estava no auge dos seus poderes. 16 vitórias seguidas, 10 defesas de cinturão seguidas, e parecia que não havia mais desafios, tanto que o Dana White já estava adiantando. O próximo passo para Anderson Silva seria super lutas contra John Jones e Georges St-Pierre. Mas antes de avançarem com esses planos, faltava um nome para ser batido no peso médio: o jovem americano Chris Weidman. Beleza, esse cara é invicto, mas tem só 9 lutas na carreira, um wrestler e tal, nada que não havia enfrentado antes. Vou enfrentar esse maluco aí, ganho no segundo round, nocauteio fácil e vou até dar uma brincada só pra aumentar o drama. Trabalho fácil pro Anderson Silva, certo? Pelo contrário, Chris Weidman nocauteou Anderson Silva e se torna o novo campeão peso médio depois de quase 7 anos do reinado do brasileiro. E vale lembrar que, apesar da revanche ter terminado em lesão, o Weidman tava dando uma surra no Anderson no primeiro round, deu knockdown e amassou no ground and pound. E depois o Weidman ainda defendeu seu cinturão contra Lyoto Machida e Vitor Belfort, provando que não foi só uma zebra, que ele era de fato um campeão legítimo do peso médio. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Lembrando que nesse sábado tem promoção rolando na Stake pro UFC 297. Se as lutas terminarem por nocaute ou finalização no 4º ou no 5º round, você ganha em dobro. E se o lutador que você apostar perder por decisão dividida, você recebe todo o seu dinheiro de volta sem problemas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.